Olá, gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Lembrando a vocês que no vídeo anterior eu fiz umas colocações que, se vocês olharem bem, vão perceber que algumas delas são oposições, das quais nós teremos que tirar uma conclusão, ou seja, dentro da teoria de Hegel, tese, antítese, síntese, mas enfatizamos que os gregos, que são os autores da teoria do universo pré-existente, eterno, também chegaram a obsessão pela forma, pela beleza da forma, e uma coisa não coincide com a outra, porque na teoria, tal como se apresenta por Hesíodo, tudo surge do caos. E vejam vocês, no começo era o caos contra o poeta Hesíodo, era o espaço aberto, a pura extensão ilimitada, o abismo sem fundo. De repente surgiu a primeira realidade sólida. Não posso, isso não é científico. De repente surgiu, não é linguagem científica. Eu não posso aceitar uma afirmação que diz que o caos é eterno e de repente surgiu. Então, como é que de repente surgiu? Não diz que foi ele que produziu, não diz que ele quis fazer, diz que de repente surgiu. A primeira realidade sólida, a Terra, ela deu ao caos um sentido, limitou e instalou nele o chão, o palco da maravilha. Depois veio a noite. Quer dizer, as coisas vão se sucedendo como a projeção de flashes um atrás do outro, mas não há causa. Não há causa. E dentro das nossas categorias do raciocínio, né, todo efeito, quer dizer, tudo nessa vida que se produz tem que ter uma causa. Causa, efeito e consequência. Então, apareceu, surgiu, veio e fez-se o érebo morada das sombras. Agora é que entra a criação. Restava ainda um espaço vazio sobre Gaia, para preencher, ela criou um ser igual a si mesma, capaz de cobrir inteira. Criou sozinha Uranos, o céu estrelado. E de Gaia e de Uranos vão nascer todos os deuses, todas as divindades. Então, o problema aqui é esse. Quer dizer, como uma certa doutora que faz vídeos excelentes, mas quem é Deus, num dos vídeos em que ela colocou aí, quem é Deus, ela coloca mais ou menos aquela concepção. E aqui nós temos um livro antigo que vocês não encontrarão mais na praça, Doutrina Secreta dos Rosacrucianos. O autor não quer se identificar e ele coloca apenas o nome Magnus Incognitus. O livro é de 1929, Empresa Tipográfica Editora O Pensamento. Direitos reservados da empresa editora O Pensamento, Doutrina Secreta dos Rosacrucianos. Ele vai, segundo a razão, discorrer sobre aquela tese de Hesíodo. Hesíodo, que escreveu a Teogonia, que aquilo que nós mostramos a vocês, portanto, é uma súmulazinha, um iniciozinho da Teogonia, e seria aquilo ali, como está ali. Surgiu, apareceu, se fez. Então, esse caos seria, como a doutora que nós estamos dizendo aqui, pelo menos ela deu a esse caos vamos dizer assim, uma noção de que ele está se formando.
ela esposa aquela tese de que o caos é eterno, não precisamos supor um Deus, que ele não é inconsciente, ele tem noção de que deve tornar-se. Aí nós vamos para o Egito, onde ela deve ter tirado essa informação. Khepri, que é o criador do nosso universo dentro da teogonia egípcia, ele diz: eu nasci do abismo aquático. Minha mãe, o abismo aquático, me pariu. E eu depois me formei por mim mesmo. Então ele tem consciência. Eu sou Khepri, né? Minha mãe é o abismo aquático. Então ele dá a origem dele, né? E depois que a minha mãe me pariu, eu me formei por mim mesmo. Eu tomei as formas que eu desejei segundo a minha vontade. Então assim é a teogonia egípcia. Agora, o nosso queridíssimo aqui, Magno Incognitus, na Doutrina Secreta dos Rosacrucianos de 1929, diz assim, começa com os Eternos Pais. Na Doutrina Secreta dos Rosacruzes encontramos o seguinte aforismo da criação. Primeiro aforismo: os Eternos Pais, uma suposição, seria mais ou menos aquele universo pré-existente, ou o da doutora que afirma que é a mesma coisa, só que ali aquele caos não tem consciência de si. As coisas vão surgindo, vão surgindo, vão surgindo, mas em nenhum momento se diz que ele quis, ele fez, ele planejou. Então, veja só, agora são homens civilizados, 1930, os Eternos Pais estavam entregues ao profundo sono da noite cósmica, poético, mas pouco científico. Não havia luz, porque a flama do Espírito não se reacendera ainda. E quem vai reacendê-la? Não havia tempo, porque a mudança não se recomeçara. Então, isso aqui ele está supondo um segundo ciclo, porque já houve outro anterior. E aí, ciclo após ciclo, tudo vai acontecendo, construindo e desconstruindo, construindo e desconstruindo. Então, começa com o sono na noite cósmica dos Eternos Pais. Não havia coisas, porque a forma não se havia representado. Não havia ação, porque não havia coisas que pudessem operar. Os pares de oposto não existiam, porque não havia coisas que manifestassem polaridades. Somente os Eternos Pais, sem causa, indivisíveis, imutáveis, infinitos, jaziam, agora preste atenção para essa palavra, inconscientes num sono sem sonhos. A única coisa que discorda do brahmanismo é o sem sonhos, porque Brahma, nós estamos dentro da teogonia hindu, vivendo um sonho de Brahma. E enquanto Brahma dorme e sonha, nós estamos aqui nos ferrando no sono dele, no sonho dele, porque o que ele sonha acontece conosco. Então, ai de mim, tomara que Brahma sonhasse um sonho bom para mim. Aqui a única diferença entre o brahmanismo é o sonho. Agora, Brahma também não é inconsciente. Então, olha que coisa absurda. Inconsciente. É a mesma coisa ali da mitologia, do caos, no livro Teogonia de Hesíodo. Jaziam inconsciente num sono sem sonhos. Além dos Eternos Pais, não havia nada, nem real, nem aparente. Maravilha, né? Mas pura poesia. Não se sustenta isso. Isso não se sustenta. Quer dizer, a suposição necessária de um ciclo anterior, aqui eles adormecem depois de um período de ação, a um de inação, e agora ele está dizendo como começaria esse novo período de ação, que na sucessão seriam períodos intermináveis, eternamente acontecendo, num vir a ser infinito. Isso é poesia, isso não é ciência. Quer dizer, é essa doutrina secreta que revela a origem das coisas
E aí diz, mas no seu pensamento você deve pensar, como é que eu posso imaginar esses eternos pais? Desculpa, aqui é o meu carimbo, tá? É espaço. Tira tudo que existe e vai ficar espaço. Então, se você imaginar um espaço inconsciente, infinito, nada, absolutamente nada, coincide com o Ain da Cabala, mas o Ain da Cabala é consciente. Então, é uma mistureba de conceitos que vem da mitologia grega, do caos, segundo está descrito por Hesíodo na Teogonia, mais o brahmanismo, o sonho de Brahma, e os eternos pais são inconscientes, como aqui em Hesíodo, a Teogonia, não são, no caso da doutora, ela não diz que o ser original que se forma, ele tem, portanto, um programa, quem instalou esse programa nele, ela não diz, deve ser, vamos dizer assim, ele próprio, pré-existindo, já é um universo pré-existente com um programa para vir a ser o que ele está sendo. Bom, é mais ou menos o que Javé, a nossa noção de Javé. Mas Javé seria o demiurgo. Então ela não chegou à conclusão do Elohim, de Elohim, que é o Deus eterno, infinito, né? Onisciente, portanto, sabe de todas as coisas, tem inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Ain, Sof, Aor, né? Ain seria a memória, Sof seria a inteligência, Aor seria a vontade ou o amor. Então, nós estamos mostrando a vocês o que nós não podemos aceitar. Nós não podemos perfilar. Mas, como se não bastasse, ainda surgiu outra coisa, eu acho que mais ou menos por aquela época ou depois. Eu não sei quando surgiu aquela doutrina secreta dos rosacrucianos, mas o monismo, que foi idealizado por um naturalista famoso na época chamado Ernest Haeckel, né? E ele diz que é a profissão de fé de um ateu. Está aqui a cara dele, o livro está se desmanchando, como a maioria dos meus livros antigos. Ernest Haeckel, o monismo. E aí ele diz um laço entre religião e ciência, profissão de fé de um ateu. Aí ele vai falar sobre o monismo, e ao falar sobre o monismo, na verdade, então, vai cair na mesma besteira do que nós vimos anteriormente. Tira Deus da jogada. Não há criação. O que existe é, como os gregos disseram, há um ser pré-existente que ele não considera o caos. Já é o universo. Então não há Deus, ou o universo é Deus, e é ele que vai produzindo todas as coisas. Então aqui no monismo o universo é consciente, diferentemente da doutrina secreta dos rosacrucianos, diferentemente da doutrina da teoria de Hesíodo na Teogonia. Então aqui Haeckel diz que esse universo, né, que na verdade poderíamos dar perfeitamente ele o nome de Deus, é consciente e infinito, pré-existente e incriado. Então tirou Deus da jogada, tirou um Deus pessoal da jogada. E isso seria a religião dos cientistas. Aí, quando o Stephen Hawking veio com a teoria do Big Bang, danou-se tudo, porque ele diz que houve um começo. Ao dizer que houve um princípio, Stephen Hawking derrubou todas as teorias de um universo pré-existente que não precisava de criador. E esse universo pré-existente seria, portanto, Deus, como a doutora lá disse, só que ela admite que ele tem consciência, tem um programa e ele vai se formando no eterno devir a partir desse programa. Para mim, batia com Javé, o demiurgo. A concepção dela bate com Javé. Mas
Aí nós temos, segundo nos mostra o nosso queridíssimo Eliphas Levi, né, nós temos as duas noções, que ela não supõe, mas teríamos as duas noções. De qualquer maneira, uma mão poderosa dando forma a algo, uma substância, né? E isso pode ser aplicado para o universo de El, Gênesis 1, Bereshit, em Reshit, e pode ser aplicado para o universo de Javé, né? Então, Bereshit, em Reshit, Elohim criou o céu e a terra. Então, aqui estaria Elohim, em Reshit, portanto, esse espaço aqui todo se chamaria Reshit, e Elohim estaria criando o céu e a terra. Se formos para Javé, teremos outro tipo de criação. Já comparamos as duas criações a sobejo, então não vamos comparar de novo, mas o ser humano, na verdade, terminou aderindo a essa noção de criador e de criação e construiu templos. Aqui é o tabernáculo de Moisés no deserto, aqui é o templo de Jerusalém, e nós vamos encontrar aqui uma catedral gótica, e nós vamos encontrar então lugares especiais que o homem construiu e destinou à adoração de uma divindade. Olha que coisa lindíssima. Então, a suposição é de que uma poderosa mão fez. E essa mão poderosa, que é chamado Deus, o grande arquiteto do universo, Reshit, Elohim, Yahvé, não importa o nome, então é o autor da criação, com inteligência, vontade, memória e sensibilidade. E a ele se presta honra e culto, ainda hoje. Então, no século XX, homens muito inteligentes, acho que os rosacrucianos abandonaram aquela tese, porque nós temos aqui o material mais recente deles, Ascensão Celestial, Ordem Rosacruz Amorque e um templo, imitando um templo egípcio, onde eles fazem um culto ao Ser Supremo. Então, aqui seria o interior do templo e aqui seria o exterior. Então, prestar culto ao universo inconsciente, que não tinha consciência nem mesmo de si, não. Chegaram a outra conclusão e essa outra conclusão nós vamos dizer como surgiu, porque os próprios rosacrucianos nos deram material para isso aqui na iniciação Rosa Cruz, que um amigo me presenteou com algumas das monografias. Então, os filósofos gregos discordaram da teogonia de Hesíodo. Aqui nós temos, supostamente, porque não houve esse desenho, ninguém fez, Demócrito. E Aristóteles, graças a Deus, lá pelo ano 300, 330 a.C., ele teve a feliz ideia de fazer a história da filosofia, não com esse nome, porque a palavra filósofo só apareceu com Pitágoras. Nós já dissemos a vocês que a palavra filósofo foi um neologismo da época de Pitágoras, quando o oráculo de Delfos selecionou os 7 sábios da Grécia, que incluiu entre eles Pitágoras e Sócrates. Não sei da opinião dos outros, mas sei que Sócrates foi lá para dizer a ela: só sei que nada sei. Então não sou sábio, mas aí também não é assim, né? Ele tem um conhecimento enorme, ele tem uma inteligência fantástica, então aquilo ali foi mais uma das artimanhas dele, porque ele era cheio de artimanhas, né? O próprio método socrático, a maêutica socrática, é uma artimanha que o aluno lhe pergunta e você não dá a resposta e vai usando
o que Hegel depois chamaria de dialética, né? O diálogo, para tirar do próprio aluno a resposta do que ele lhe perguntou. Então, esse manhoso, né? Esse Pedro Malas Artes da Grécia, né? Ele não aceita essa noção, ele critica muito, né, essa noção usam a palavra deuses e tal, mas são os filósofos gregos, né, principalmente os pré-socráticos, ali Demócrito é um dos pré-socráticos, mas há um em especial, está aqui os Pensadores, coleção da Abril Cultural, como eu disse, Aristóteles, no ano 330, não com o nome de História da Filosofia, mas ele teve a feliz ideia de fazer uma resenha de todos os homens de um pensamento acima da média que tinha existido antes dele, e assim, graças a Deus, ele nos legou o nome de um ser fantástico chamado Tales, da cidade de Mileto, que no ano, Hesíodo é do ano 800 e Tales é do ano 626 aproximadamente. Então, 200 anos depois que Hesíodo escreveu a Teogonia dizendo que Deus era inconsciente, Tales de Mileto se rebelou contra isso claramente e disse: não, se o homem foi criado pelos deuses, né, e se tem semelhança com os deuses, e eu entendo, eu compreendo, eu quero entender, eu tenho inteligência, eu tenho intelecto, então os deuses não poderia o princípio dos deuses, a teogonia, ser um ser inconsciente que não tivesse inteligência. Algo aí está errado. Tales de Mileto foi esse gênio pré-socrático, aqui nós temos retrato de Sócrates, pré-socrático, a este homem a ciência atual deve tudo. Ele, nas palavras de Aristóteles, fundou a ciência. Porque ele disse: eu vou questionar a religião. Não vou aceitar essas coisas como eu estou fazendo aqui agora. Agora você imagine, em que quando 620 e qualquer coisa antes de. Nem consta aqui. Só diz pré-socráticos, do mito à filosofia. Então, a partir do mito à filosofia. A partir do mito, Tales de Mileto vai criticando se aquilo que foi dito pelo mito, na teogonia, se pode ser, se é racional, se é razoável, se é inteligível ou se não é, e ele vai criar assim a ciência. E quando Pitágoras receber a informação, como Sócrates, de que ele é um dos 7 sábios da Grécia, ele vai rir e vai dizer assim: bem, sábio é um conceito que só se aplica a Deus. Só Deus é sábio. Mas eu me satisfarei com o nome de amigo da sabedoria. Filós, sofós. Filós, amigo. Sofós, sabedoria. Sofia. Então ele cunhou a palavra filósofo. Então devemos a Pitágoras, por volta de 500 e qualquer coisa aí, 400 a 500, o nome filósofo. Foi ele quem cunhou esse nome, que a partir daí passou a denominar todos os seres pensantes. E foi através de Tales de Mileto que o ser humano teve a coragem de dizer, como Descartes: eu vou duvidar de tudo. Se eu tenho uma razão, se eu tenho um intelecto, se eu sou um ser pensante, se a minha inteligência é capaz de atingir a verdade, se eu sou capaz de fazer. Tales foi matemático, foi geômetra, olha só. A biografia dele é uma coisa séria. Quer dizer, foi um homem de negócios, então eu não estou encontrando ele aqui, mas então ele começou a questionar a teogonia de Hesíodo e a tentar ver aquelas partes que ele achava irracionais. Até porque, dentro da sucessão daquele caos, o caos cria
do nada, sem querer, inconsciente, Geia ou Gaia, a Terra. Aí Gaia já tem o poder de criar, não sei como, mas ela é uma deusa, cria Uranus, o céu estrelado em cima dela. Aí Uranus começa a abusar dela e não quer fazer mais nada a não ser aquilo. Aí ela se reclama ao filho dos dois, que é Cronos ou Saturno, e Saturno, que tem uma foice, pega a foice, e quando o pai vai se deitar sobre já ele pega a foice e olha a foice, e passa a foice nos testículos do pai, e as estrelas surgem no céu, que são, segundo a mitologia, os sêmen de Uranus espalhado pelo céu. Aí destona Uranus, porque ele agora é emasculado, e Cronos toma posse do reino do universo. Então já há uma intenção. Já há uma intenção. Né? Ele, para socorrer a mãe que se acha abusada, então decide emascular o pai. Mas, como uma profecia, não sei quem é o profeta, não sei quem é, mas uma profecia diz que ele seria destronado pelos filhos. Ele começa, toda vez que ele tem também a mulher dele, a esposa dele, então ele começa a devorar os filhos. Assim que ele transa e a esposa tem um filho, ele devora. Transa, tem... Só que a mãe consegue, através da ajuda das ninfas, salvar alguns filhos. E esses filhos, liderados por Zeus ou Júpiter, são Juno, que é irmã de Zeus, Netuno e Plutão. Então, Urano se aposentou e agora Zeus, Juno, Netuno, o Poseidon, e Plutão, o Hades, vão se juntar porque sobreviveram da fome insaciável do pai, Cronos ou Saturno, e aí eles vão se rebelar, juntando os poderes deles, eles conseguem destronar Saturno e tomam posse do universo. A partir daí, eles decidem pôr o universo em ordem. Stalin não aceitou muito essa história. Como é que a coisa começa do caos e o ser todo-poderoso é inconsciente, não tem noção do que vai fazer, não sabe se quer ou se não quer fazer, e surge isso daqui, aparece de lá, e de repente uma outra geração que vem dessa decide impor a ordem no universo, e Zeus então divide, casa-se com Juno, irmã dele, e toma conta dos céus e da terra. Reina sobre o céu e a terra. Dá a Poseidon ou Netuno as águas e dá a Platão o interior da terra, que eles acreditavam que era o Érebo, o Hades, o inferno. E aí os quatro reinam, cada qual independente no seu reino, os quatro reinam, e Júpiter vai começar a fazer um trabalho de ordenação, de organização, para chegar até isto, a perfeição da forma. Que coisa linda, maravilhosa, não é? Pronto. Então, aí Zeus passa a ser o grande deus, a multidão aceita com facilidade, e o grego passa a ser, vou mostrar uma figura masculina mais ou menos idêntica, tomara que eu ache facilmente, quer dizer, eles partem de alguma coisa desse tipo para aquele corpo feminino que nós vimos aqui. Alguma coisa desse tipo para esse corpo feminino que nós vimos aqui. E eles passam a idolatrar a forma. Essa é a verdade. Então, a idolatria da forma passa a caracterizar os gregos, que querem chegar à perfeição. Então, isso aqui ainda é em uma época muito remota, né? Então, nos tempos áureos, a Grécia vai chegar a isto. Na pintura, não tanto, mas na escultura, ela vai nos dar o que mais tarde vai ser continuado por Roma. Na arquitetura, os templos erguidos em homenagem aos deuses, ainda existe, aqui é o templo de Zeus, né? O templo de Zeus. Então, e aí
essa obsessão pela forma, pelo equilíbrio, está tão pequenininho ali, mas eu vou mostrar a vocês assim mesmo. Essa coisa pequenininha aqui seria, portanto, né, o eterno masculino, um homem, né, e a estatuária grega vai se esbaldar nesse culto à forma. E cada filósofo vai se distanciando mais do mito, mais e mais e mais. Tales que desafiou os deuses, dizendo: eu quero entender, eu não vou aceitar e crer, e então, em vez de crer, eu só creio se eu entender. Primeiro eu entendo, depois eu creio. Ou seja, sei, por isso creio. E então vai continuar assim: Sócrates, Platão, Aristóteles. E aí, em Aristóteles, nós já teremos o estudo da botânica, já teremos o estudo da estética, já teremos o estudo do raciocínio humano, da lógica. Então, já estamos com o pensamento humano organizado. Então, o tarô diz isso em algumas cartas. Aqui, o homem desatinado porque não sabe de onde veio nem para onde vai, aí ele aceita o mito. A seguir, esse homem começa a querer entender o universo, essa mesa aqui e o mago é o universo, mas ele está com um bastãozinho só e ele está procurando o que na mesa? O outro bastão, porque ele só tem um, ou seja, o poder de mover. Mas se você se mover sem conseguir parar, você vai bater em alguma coisa. Então é preciso o poder de mover e o poder de parar. A carta 21, a última do tarô, então o hermafrodita tem dois bastões, o poder de mover e o poder de parar. É poder duas vezes, é poder total, movimento e repouso. Então o que o mago busca é o que ele vai encontrar no final do curso, que seria o outro bastão. Depois, o mago termina percebendo que apenas olhando os objetos não vai chegar a nada, então ele passa à teoria, a tentar entender aquilo que Heráclito, aqui seria o Tales de Mileto fez. Aqui a papisa do tarô seria mais ou menos a época de Tales. Eu quero entender, embora eu ainda obedeça ao mito, as noções primordiais ainda são de que o homem foi criado pelos deuses, então é imagem e semelhança dos deuses, logo ainda se chama a papisa ou a sacerdotisa, mas eu quero entender, eu vou questionar. Então estamos aqui em Tales, o homem tentando compreender o universo, à medida que ele vai tomando posse das leis do universo, ele vai dominando, quer seja nas emoções, na beleza, no eterno feminino, quer seja na ação, na mudança, na construção, o eterno masculino. Então, o homem vai tomando posse do universo à medida que vai conhecendo as suas leis, até que ele se torna o sábio, ou seja, aquele que domina os três mundos, né? O mundo natural, o preternatural e o sobrenatural. Então, natural, sobrenatural, mas entre os dois, fazendo um sanduíche, tem o preternatural. Aqui está simbolicamente a suprema autoridade, porque ele tanto entende do mito quanto entende da filosofia, ou seja, religião e ciência se unem nessa figura magnífica que percebe que por baixo dos mitos há uma verdade escondida que tem que ser atingida. Os antigos não sabiam filosofar, então reduziam tudo à linguagem dos mitos. Aqui nós temos aquilo que é a nossa escola, né, sugerido por Eliphas Levi e aqui pelo meu mestre Thoth, que seria o senhor de todos os arcanos, o mestre dos arcanos, aquele que uniu a fé à ciência. Chegamos ao nosso tempo, onde um grande sábio diz que a evolução
como deixaremos claro mais tarde, se pesquisarmos a literatura científica sobre evolução e se concentrarmos a pesquisa na questão de como surgiram as máquinas moleculares, a base da vida, o ADN, descobrimos que paira um silêncio total e misterioso em torno do assunto. Analisaremos neste livro várias máquinas moleculares fascinantes e em seguida questionaremos se é possível que elas sejam explicadas por mutação aleatória ou seleção natural. Aí aqui eu marquei com alguma coisa que é produto da engenharia genética. Então nós temos aqui, quer dizer, pela engenharia genética, um boi da marca Zebu foi feito, né, a partir nessa idade em que ele está, ele estaria nessa idade, e o peso dele, que se não fosse geneticamente modificado, seria de 700 quilos, ele está pesando 2.200 quilos, 2 toneladas. Mas é um boi. É o que Michael Berry e Jacques Monod diz: a informação não pode ser transgredida. De um boi se fez um boi, mais forte, mais resistente, mais pesado. A engenharia genética faz isso, faz maravilhas, mas não muda uma espécie em outra. Ela não pega um abacateiro, trabalha no abacateiro e o abacateiro vai dar abóboras. Que é isso que Darwin diz que aconteceu. E contra isso se rebelam o Dr. Jacques Monod, na sua teoria em que ele fala da teleonomia, ou seja, há um objetivo buscado no universo, portanto, há um projetor, há um ser que projetou tudo e que faz com que tudo siga e persiga esse projeto. Então, pode-se fazer uma abóbora do tamanho dessa sala, mas a partir de uma abóbora se faz uma abóbora. Pode-se entrecruzar rosas vermelhas com rosas tal, mas de uma rosa não se faz um crisantemo, ou crisântemo. Né? Então, a laranjeira jamais vai ser possível a engenharia genética mudá-la e ela se tornar um pé de mangas e dar mangas. Não, ela vai dar laranjas modificadas mais laranjas. Então, como dizem os nossos queridíssimos sábios PhDs da Universidade Mackenzie de São Paulo, como diz o Dr. Michael Berry e o fundador de toda essa polêmica que foi o Dr. Jacques Monod, há uma informação e essa informação não pode degenerar. Se ela degenerar, vai dar uma teratologia. Então nós temos aqui, já mostramos a vocês uma vez, mas agora no nosso raciocínio, então aqui está a cadeia do ADN desmontada pelos cientistas para poderem compreendê-la melhor, a complexidade do ADN, e aqui está uma galinha que no ovo, enquanto estava se formando, a leitura foi errada e ela deu essa coisa horrível aqui, tão diferente de uma galinha de terreiro que você vê, né, com o pescoço cheio de penas e tal, toda bonitinha, e isso aqui é uma teratologia. Então, a experiência mostra que se a informação, o ADN, se a cadeia de ADN não for seguida, vai acontecer o que houve com Dolly, uma ovelha, mas que também era clone de outra ovelha, até aí morreu Neves, então não há uma mudança de espécie, que é a teoria básica de Darwin, né? E a partir da matéria inerte aparece a vida, a célula viva, dentro do oceano primordial, então quer seja um paramécio, quer seja uma euglena, está bem pequenininha aqui, quer seja a tendência maior do darwinismo era afirmar que seria uma ameba. Então o vivo
teria saído do não vivo. No oceano primordial, cheio de moléculas, essas moléculas teriam se organizado e gerado a vida. Aí o Dr. Pasteur, me desculpe, mas ainda não tirei essa informação a limpo, diz: botei a carne dentro de um tubo de vácuo, botei outro pedaço de carne ao relento, as moscas pousaram e puseram ovos e a carne apodreceu. E aí surgiram vermes que a ciência da época, 1800 mais ou menos, olha, já estamos em 1800, achavam que aquelas larvas eram produzidas pela carne. Quer dizer, o vivo saía do não vivo. A essa teoria se chamava teoria da geração espontânea. E é ela que dá base a Darwin para começar tudo. Porque ele começa o universo dele a partir do Big Bang, e depois uma coisa vai gerando outra, outra vai gerando outra, e no encadeamento de sucessivas gerações aleatórias do próprio universo, de alguma maneira parecido lá com as teorias do monismo, a teoria do caos universal dos gregos, de Hesíodo e de outras. Então, nós teríamos chegado ao ponto em que um vivo foi produzido do não vivo. Aí o Dr. Louis Pasteur, fazendo a experiência, o leite pasteurizado tem esse nome porque foi ele que percebeu. Está aqui um paramécio, também um monocelular, mas a estrela de Darwin era a ameba. Diz ele que naquele oceano primordial surgiu a ameba, né, pela confluência de várias partes, de várias moléculas, portanto, do não vivo. Eles se organizaram. Aí ele explica lá como se organizaram. Eu tenho uma introdução, eu comparando Robert Foley, que era esse o livro que eu queria dizer que meu filho me deu, eu li e achei maravilhoso, só que um verdadeiro poema, porque as coisas vão se transformando, e depois termina aquela cadeia do Pitecos até o Homo sapiens. Quer dizer, um homem da inteligência dele, né? Foi ele que fez o neodarwinismo, quer dizer, em determinado momento havia várias correntes, ele decidiu unificar essas correntes. Em 1950 ele fez uma mesa redonda, convidou os PhDs de todas as ciências, e aí fizeram uma crítica, uma revisão do darwinismo, e o resultado ele chamou de neodarwinismo. Aí o Dr. Michael Berry diz assim: chegaram à conclusão que hoje se chama neodarwinismo, porque eu não estava lá, nenhum bioquímico estava lá, o Dr. Jacques Monod não estava lá, porque vocês enganaram a todos, mas a um bioquímico vocês não enganam, porque o universo é todo informação. E nós dissemos isso a vocês através daquela nossa leitura que está aqui no nosso caderninho. Lembra que fizemos uma resenha de uma pesquisa científica que começa em 1933 com o suíço Fritz Zwick, que passa pela americana em 1968, Vera Rubin, dizendo que há mais massa na galáxia do que se pensava. Portanto, essa massa não é a matéria que nós conhecemos, não é matéria escura, porque a matéria escura é indetectável, a energia escura também é indetectável, e essa massa é detectável. E depois, mais tarde, a pesquisa de 1920, John Egbert Williams proclamou que tudo é informação. Então, aquela massa que está no interior da galáxia é informação. E Rolf Landauer disse: e essa informação é quantificável. Perfeito, perfeito. Então, chegamos a dizer: o darwinismo é uma mentira, a geração espontânea já tinha acabado com o darwinismo, o neodarwinismo é uma tentativa torta
de tornar reto o que não tem como tornar reto, mas, de qualquer forma, o Dr. Michael Behe fez um abaixo-assinado, onde só PhDs poderiam assinar, pedindo ao Dr. Robert Foley que desse uma explicação levando em conta as últimas descobertas da ciência com o ADN, que é a cadeia de informação no interior da célula, e que, graças a essa informação, uma célula produz outra célula igual. E se essa informação não for seguida, vai haver uma teratologia, um ser mais fraco ou um ser que viverá pouco. Então, de qualquer maneira, não dá um ser melhor, mais adaptável e que, principalmente, aquela galinha não vai transmitir aquela forma horrível dela para outras, né? Geralmente eles se tornam estéreis, como o cruzamento aí da égua com o jumento, que termina produzindo a mula, uma coisa dessa, mas é estéril. A mula não dá nada. Então, o Dr. Michael Behe diz: não há uma informação científica, por mais que eu tenha pesquisado, que mostre uma experiência em laboratório que transformou uma espécie em outra espécie. É pura especulação. Ora, a ciência exige a prova. O método científico exige a hipótese, a observação, a ação da experiência e a confirmação, que depois poderá ser feita por todos os outros que tiverem o mesmo conhecimento. Sem isso, não é ciência. E não há isto em nenhum lugar do mundo. Não há nenhum nome de nenhum cientista que tenha feito isso. Então, vamos dar um saltozinho, já que nós estamos no Rubedo e no final do Rubedo, e vamos ver aqui um mapa que eu fiz do que é a mente humana. Fui eu que fiz com os conhecimentos que eu tenho. Então, aqui, acima de tudo, nós temos o eu... Não, desculpa. O eu consciente e racional, esse círculo de dentro, tá? Isso é a consciência. Aqui já é o inconsciente. Então, o círculo de fora é o inconsciente. Aqui é o inconsciente coletivo, ou o que eu chamo o verbo, a fonte cósmica da informação, não temos nenhum acesso. Aqui já só temos acesso ao subconsciente, nos sonhos, e aí a zona dos conflitos, que é justamente o limite entre a consciência e o subconsciente, é o que nos vai fazer ter pesadelos, porque todos os nossos problemas serão colocados aqui, quando a consciência tentar buscar a solução no subconsciente. Então, o que nos interessa hoje, que nós vamos depois adiante, é essa roda interna. Nessa roda interna, nós temos, primeiro do que tudo, o eu consciente racional. Eu consciente e racional. Esse eu percebe que fora dele, porque ele tem inteligência, vontade, memória e sensibilidade, então no cérebro está essas capacidades superiores, inteligência, vontade, memória e sensibilidade, e através dessa informação, vou pegar aqui rapidinho, mostrar a vocês o que eu já mostrei várias vezes, mas que eu vou mostrar de novo. Então, aqui nós temos o córtex cerebral, aqui nós temos o lobo frontal, eu sei porque o cerebelo está aqui, o cerebelo é atrás. Aqui nós temos o sistema límbico, aqui o tronco encefálico, que é a caixa preta do cérebro. Então aqui nós temos o lobo occipital, né, que é onde começa a ser processado tudo através da visão. A visão está aqui, e através da visão e em conexão com outras zonas, o lobo occipital começa a processar a construção de um holograma, que é o que nós vemos. O que é que eu vejo? Não é isso que está na minha cabeça, pode ter certeza, nem na sua.
Por isso, 2, 3, 4 pessoas, se testemunharem um fato, quando forem ao juiz, não vai coincidir o testemunho, que cada um delas verá de acordo com emoções, sensações, sentimentos que vêm daqui, e o lobo occipital tem acesso a isso. Então, além da visão do que ele percebe, há também sentimentos, e aí o lobo occipital vai complementar o trabalho do lobo parietal, que está aqui em cima, que recebe as sensações da visão a partir do occipital, mas recebe também todas as noções de tato, olfato, paladar, inclusive a forma do corpo, ou seja, ele é que produz o holograma final. Então, essa parte do cérebro é responsável por aquilo que eu conheço do mundo, é ela quem forma. Então, através das informações sensoriais, que vem aqui do frontal, o frontal capta as informações sensoriais e é sede da vontade. Então, a memória está espalhada em todos, porque todos usam dados anteriores, né? Se eu vejo um gato, o occipital vai comparar com as formas anteriores de um cão, de um camundongo ou tal, e vai ver que aquilo nem é um cão, nem é um camundongo, é um gato. Então, a memória está o tempo todo sendo solicitada por cada lobo cerebral. Então, os parietais, não, parietal é o de cima. Os temporais são muito importantes, porque eles vão dar uma tremenda força para o lobo parietal na construção desse holograma, porque eles trazem as impressões auditivas, e as impressões auditivas, junto com as impressões visuais e junto com as impressões cognitivas sensoriais do frontal, vão formar, através do trabalho dos neurônios da região parietal, a minha visão do mundo e a minha consciência de mim mesmo. Trabalho maravilhoso. Mas é apenas um holograma. Os cientistas estão tentando ver o que é. O que é que está lá fora, que eu digo que estou vendo, mas o que eu estou vendo não é o que está lá fora. É a interpretação do que está lá fora pelos meus lobos cerebrais, inclusive, né, a noção de meu próprio corpo, que é o meu eu. Quando perguntam quem foi que fez isso, que eu digo eu estou me referindo a esse holograma do meu corpo que o meu cérebro tem e está aqui, né, não só do mundo inteiro, mas do meu próprio corpo. E as outras informações me dão a noção de equilíbrio, né? Eu com labirintite não consigo ficar em pé, porque os sons que o ouvido vai transmitir para o cérebro não vai ser correto. Então, sem a transmissão do som, a audição correta, eu perco a noção de espaço e vou me batendo pelas paredes e caio. Então, é preciso uma síntese maravilhosa, que é a primeira coisa que surge dessa síntese do trabalho de todos os lobos, é o que eu chamo eu. Em seguida, quando eu sei que o holograma do meu corpo é meu, mas o holograma do mundo é o outro, não sou eu. Aquela planta, tem ali uma palmeira, não sou eu. Aquela roupa que está no varal, não sou eu. Então, existe na minha consciência, principalmente, uma dicotomia entre o eu e o outro. Desculpa, o outro está aqui, eu estou apontando para o ego. Desculpa, então o eu e o outro. Essa é a primeira grande divisão na mente. Eu sei o que sou eu e sei o que não sou eu, os que eu chamo de o outro. É uma distinção notável. Eu sei que se uma pessoa estiver no meio da rua e um carro vier em grande velocidade na direção dela, eu sei que outra pessoa será atropelada, não eu. Se eu estiver na situação,
eu sei que serei eu. Há uma distinção primária no cérebro pelo trabalho dos lobos cerebrais, que nós já dissemos, mas vamos repetir, isso é importante, já é o final, né? Já estamos no final do rubedo, né? Então, e por que tudo aquilo que eu disse antes? Porque esse universo não é informação. Então, tudo isso aqui é informação. Então, como aceitar as teorias? Fazer um parêntese aqui. Como é que eu posso aceitar as teorias do universo inconsciente, que não há informação? Ele é um ser inconsciente em contínuo dever, em constante dever, onde adormece por ciclos e desperta por ciclos, ou que ele é, conforme a doutora que eu disse, que tem vídeos muito bem feitos e conteúdo muito bom, mas que esse sabe o que ele tem que ser. Ele tem uma noção da sua programação do devir. Então, ele se torna conscientemente como o Keperi da Teogonia Egípcia. Acho que ela leu isso lá. Então, eu vou tomar cuidado que tudo que me afeta, né? Quer dizer, se alguma coisa, uma lâmpada está em cima da minha cabeça, se eu percebo um barulho e olha, ela está caindo, eu vou sair de baixo. Mas se é o outro, aí eu já sei que não sou eu que estou correndo perigo. É o outro. Eu distingo perfeitamente entre o eu e o outro. O outro vai me dar a noção de matéria, espaço, tempo, que é o holograma que é produzido no meu cérebro pela interconexão dos lobos frontal, parietal, temporal e occipital. As informações desses vários lobos se entrecruzando formam a minha noção de eu e formam também a minha noção de outro. Eu tenho consciência do que sou eu, do que aconteceu comigo. A minha memória diz. Quando os lobos interconectarem-se uns com os outros, quando eles fizerem as conexões para interpretar o mundo ou para interpretar meu corpo, eu sei se a dor quem está sentindo sou eu. E aí vem a pergunta: qual é a pior dor do mundo? Resposta: a que eu sinto, a dos outros é menor. Então, que coisa maravilhosa. Então, as interconexões dos lobos cerebrais vão me dar a noção de eu. Sei que esse ser que está aqui, essa estrutura que está aqui, sou eu. Tenho essa informação. Essa informação é passada para mim pela interconexão das informações colhidas do meu próprio corpo pelos meus lobos cerebrais, que tem, olha que coisa notável, uma profunda, perfeita e plena noção do que é o universo lá em cima, as galáxias e os planetas. Universos em formação, aqui nós temos um universo formado, o nosso sistema solar, né? Aqui nós temos as galáxias, ainda nebulosas, que estão em processo de formação, como o caos original ali, ó. Ainda existe parte do universo, já dissemos isso para vocês, né? Aqui nós temos a nossa galáxia, a Via Láctea, parece um disco voador. Aqui nós temos uma galáxia espiralada, né? Ou é a nossa mesmo, mas vista de outro ângulo, a Via Láctea. Todas as duas são ela. Então, vista de cima, ela é um espiral. Vista de lado, ela parece um disco voador. Então, eu sei que isto é o outro, não sou eu. E as informações dizem que este braço é meu, e se ele for ferido, eu serei ferido. E se a pessoa que está ali no quintal andando agora for ferida, é o outro que será atingido e não eu. Isto é pura informação.
Tudo no universo é informação. Os lobos cerebrais me dão consciência disto. Eu tenho um corpo, eu tenho um sistema nervoso que percorre todo esse corpo, eu tenho coração e pulmões, e se eu sentir uma dorzinha aqui, ali ou acolá, eu sei se é em mim, porque é em eu, porque se o outro sentir e disser está doendo, não é em eu, não é no outro. Todas essas informações provam que o Colégio Mackenzie, a Universidade Mackenzie está certa, o escalpelado, eu tenho esta noção, esta informação e milhares de outras informações que estão nesse livro, né? Milhares de outras informações. O meu coração, que foi operado, tem 3 safenas e uma mamária. Então, quando alguma coisa dá um piquezinho ali, eu sei que alguma delas que está o sistema digestivo, né? Quando eu engulo, eu sei que depois que passa pela garganta eu não controlo mais. Aí é o sistema autônomo quem vai dar conta do recado. Eu não tenho mais consciência do que vai acontecer dali para frente. Agora é o sistema autônomo quem vai saber o que é. E eu sei diferenciar uma tartaruga de um crocodilo, de um sapo, de uma rã, porque eu tenho essas informações na minha memória. De uma nebulosa que ainda está se formando e que mais cedo ou mais tarde vai dar. Desculpa, primeiro para frente. Primeiro a nebulosa vai formar uma galáxia. Aqui é a nossa Via Láctea, aqui na minha mão esquerda. E depois ela vai formar sistemas solares. Tudo isto eu tenho como informação. Informação. Que coisa, hein? Coitado do Darwin, deve estar arrasado. Nessa altura, ele deve estar dizendo, cara, que mico que eu paguei, né? Dizendo que tudo aconteceu aleatoriamente a partir de um nada, que não, a partir do nada não, de uma massa inconsciente, parece muito com aquela de Urano, não vamos voltar à figura de lá, né? Mas que maravilha sou eu, Senhor. Que maravilha! Assim também eu tenho consciência do meu sistema sanguíneo, que está algumas páginas aqui onde estava o coração. Agora talvez eu não vá encontrá-lo, mas está onde está o coração. Bonito também, se bem que a figura é menos clara. Sistema digestivo, já vimos. Sistema digestivo completo, é uma figura bonita. E, bom, não vamos lá. Ou seja, eu tenho uma informação completa e complexa do que sou eu, do que não sou eu, é o outro. Voltamos ao nosso esquemazinho. Eu tenho uma noção do que é o eu. Essa noção é racional, mas ela é complementada por uma noção emocional. Quer dizer, o eu sofre interferências da emoção, afeto, sentimento, e esses afetos e sentimentos se dividem em ego. Eu quero tudo o melhor para mim, a parte do leão. O governo conseguiu fazer isso, a parte do leão é dele, né, o imposto de renda. Mas eu tenho aqui o ego, que não é o mesmo que o eu. O ego, como a palavra egoísta diz, né, quer tudo de melhor para mim. Eu tenho que usar o eu, que é equilibrado e racional, para ser justo e dar a cada um aquilo que ele merece. Eu tenho o superego, que é quando eu sofro uma ação que vem lá do tronco encefálico.
e eu tenho uma crise de bondade e sou capaz de tirar minha roupa para dar a um nu que está passando frio, porque eu sei que assim que chegar em casa eu tenho outra roupa, eu dou o meu casaco para ele. Então isso é ação do superego, né? Eu querer me superar e querer ser o mais próximo da perfeição, da bondade de Deus, enfim. E por outro lado, tem o alter ego, que é a pior parte de mim, a sombra, segundo Jung. Ou seja, as coisas piores. Jekyll and Hyde, que seria Hulk atualmente. Quer dizer, quando eu tenho raiva, a minha fúria, já disse, tive um amigo, coitado, que numa crise de fúria deu 26 facadas na esposa. Então, o eu, realidade consciente, que a primeira coisa que tem é a noção do meu corpo. Eu sei que eu sou esse corpo é meu. E eu sei o que é o outro, não sou eu. Tudo que está fora, tudo que é não eu, é o outro. Eu tenho o eu que é racional, que obedece a padrões de raciocínio exatos, criativos, no lobo esquerdo e exatos, matemáticos do lado do lobo direito, a vontade aqui. Então, mas infelizmente eu tenho a sombra, quer dizer, a emoção. A minha emoção às vezes faz com que eu ache que eu mereço mais ou que eu tenho direito a satisfazer o meu desejo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma barbaridade, posso cometer um estupro, meu Deus do céu, né? Uma ação de pedofilia ou qualquer coisa dessa natureza. Aí está em ação o meu alter ego, a minha sombra, né? Que aí não é racional, é a parte irracional. Mas isto está sob vigilância constante do eu racional. Então, enquanto eu controlo isso aqui, está tudo bom, está tudo certo, porque eu tenho noção da sociedade, a sociedade é o outro e eu quero ser aceito pelo outro. Lembra aquele personagem lá que eu disse que era o Sérgio Moro? Eu quero ser aceito pelo outro, pela sociedade. Então eu tenho que me, vamos dizer assim, integrar a minha comunidade, a sociedade, ao outro, e para isso eu sacrifico o meu ego. Dentro de certos limites, tem hora que eu não sacrifico. Na briga de trânsito, você vê um xingar o outro porque o cara ultrapassou mal e quase que bateu no meu carro. Então, e tudo isso aqui me é oferecido pelas faculdades da inteligência, da vontade, da memória e da sensibilidade, que estão distribuídas de uma maneira notável no cérebro. Tronco encefálico, a parte racional. Sistema límbico, a parte emocional. Aqui está o eu, aqui está o ego, aqui está o superego. A vontade de ser mais, de transcender. Mas isso é uma caixa preta. O homem que descobriu isso aqui, chamado Charles Richer, ele escreveu um livro logo depois que ele descobriu, chamado L'Homme qu'est-il? O homem, o que é ele? Ou L'Homme l'inconnu, este desconhecido. Você, não sei agora o título todo em francês, é francês, é porque a caixa preta, aqui está todo o mistério da potencialidade do homem de ser o super-homem, que Nietzsche dizia. Pronto. Chegamos ao momento final dessa nossa aula de alquimia, dando a vocês o que eu acho que é noções fundamentais e apresentamos o nosso
a nossa síntese, que não foi completamente apresentada, mas será esse o motivo dos próximos vídeos. Eu acho que no máximo mais 3 vídeos e o curso terminará, porque tudo vai terminar aqui. Isto é aquela figura decodificada que eu mostrei a vocês várias vezes e disse que seria o final do nosso curso. Pronto. Ali foi a decodificação que eu fiz disso aqui. Não falamos no início? Mostramos no início e dissemos, vamos terminar aqui. Vamos começar mostrando, vamos terminar explicando. Pois bem, isto aqui, decodificado, é isto aqui. Chega, já passamos de 1 hora. No próximo vídeo nós continuaremos. É uma pena, gostaria de ir até o final, mas não dá. Estamos no Rubedo 2. Não sei mais nem que capítulo é, mas vamos depois continuar. Repetindo, tudo é informação. Tudo. Então, tomara que vocês façam bom uso da informação que eu passei para vocês aqui. Sem informação não poderíamos fazer a autotransformação de nós mesmos, que é baseada em uma informação que eu estou dando a vocês, que vocês poderão fazer, e eu a cada dia tenho um esforço a mais para me transformar e me tornar melhor. Sem informação, isso não seria possível. Portanto, é fundamental a teoria da informação, que na verdade a informação está dentro e ela é que produz a informação que está fora. Ou seja, o objeto é informado, é uma forma. Então, mas essa informação do objeto é determinado pela informação, que é o núcleo, é o nômeno que constitui a coisa, o fenômeno. Muito obrigado. Se gostaram, deem o seu like. Desculpem o tempo excessivo, mas estamos nos finais, nos capítulos finais, logo logo terminaremos. E agora deem inscrevam-se, comentem se quiserem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.